Olá, está começando o Boletim Câmara com o resumo da semana. Aqui você fica por dentro das notícias que foram destaque durante essa semana na nossa programação, além da entrevista do dia. Hoje nós vamos falar sobre a prevenção de enchentes, inundações e alagamentos em Taubaté. O Boletim Câmara começa agora. Neste mês de fevereiro, Taubaté tem enfrentado dificuldades com relação ao escoamento de águas pluviais. Moradores do bairro Santa Teresa, por exemplo, ficaram desalojados e a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, aqui na altura de Taubaté, ficou interditada por 40 horas. Taubaté possui um plano diretor de macrodrenagem. E quem está aqui hoje para conversar conosco sobre esse assunto é Gabriel Alcântara, que é secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal aqui de Taubaté. Gabriel, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui hoje falando desse assunto que é tão pertinente nesse momento. Eu gostaria de começar a nossa entrevista falando a respeito desse plano de macrodrenagem e para a gente entender melhor esse assunto, gostaria que você explicasse a diferença entre macro e microdrenagem. Muito bom, Ana. Bom, vamos lá. O plano de macrodrenagem é basicamente um instrumento que norteia o município, né, o órgão público, com relação às ações que devem ser tomadas para poder mitigar ou reduzir os problemas relacionados às enchentes, né? O plano de macrodrenagem foi concluído em 2024, né, ele identificou ali uma série de pontos críticos aqui no município que tem realmente problemas graves com relação às enchentes e quais seriam as soluções para cada um desses pontos, né? A diferença entre macro e microdrenagem basicamente microdrenagem é tudo aquilo que envolve os instrumentos, os equipamentos hidráulicos, as estruturas hidráulicas que pegam a água da chuva e transportam ela para a macrodrenagem, que seriam os córregos em si, que seriam os corpos hídricos, aqueles que captam todo esse volume de água e transportam ali para o corpo hídrico final, né? Então, por exemplo, microdrenagem seriam as bocas de lobo, né? Essas galerias aí que passam pelas ruas, e a macrodrenagem, a gente tem ali o exemplo ali na Avenida do Povo, a gente tem uma galeria grande que passa aqui embaixo na Avenida do Povo, ali é uma estrutura de macrodrenagem, porque na verdade tem um rio ali passando, né? A gente chama de Córrego do Judeu, né? Esse córrego ele é canalizado em seção fechada, né? Na verdade ele é fechado por quase toda a extensão dele, né? Em alguns pontos ele é aberto, mas ele é uma estrutura de macrodrenagem justamente porque tem um córrego natural ali, que inclusive tem uma nascente que fica lá para cima ali da região do Baronesa. Então essa é a diferença entre esses dois, né, entre macrodrenagem e microdrenagem. Perfeita a explicação. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a situação lá do bairro Santa Teresa. A gente tem falado sobre esse assunto nos últimos dias. Você até estava me explicando que é a Defesa Civil, a Secretaria de Obras que tem acompanhado ali mais de perto, justamente por ser uma ação emergencial. Então, eu gostaria de saber, da parte da sua secretaria, quais ações podem ser realizadas ali naquele bairro para que situações como essa não aconteçam mais. Exatamente, Ana. A gente tem acompanhado, né, todas as ações aí desenvolvidas pela Defesa Civil, pela Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Públicos, agora também o DR também tem dado um grande apoio ali para poder resolver os problemas, né? Inclusive gostaria de parabenizar a ação de todos os servidores que estiveram lá até de madrugada, né, acompanhando ali as famílias, vendo o que aconteceu, acomodando as famílias, acolhendo esse pessoal que foi afetado, né? Infelizmente o Córrego Santa Teresa, que é conhecido como Córrego Bossoroca, ele sofre com graves problemas ali, tanto de eutrofização quanto com relação a lixo, né? Então a gente tem problema lá, tem uma carga orgânica muito grande de lixo ali que acaba que permite uma maior facilidade da proliferação ali de macrófitas, dessa vegetação que fica ali na calha, no leito do rio ali e que dificulta o transporte da água, né? Então esse tipo de coisa acaba que facilita que a água supere o nível da calha ali, no nível da margem e chegue até as casas, né? E aí, ao mesmo tempo, no final do córrego tem uma travessia que passa ali por baixo da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, né? E como tem uma vegetação, uma quantidade de vegetação e o lixo acumulado, né? Isso tudo se juntou e acabou formando ali uma massa que bloqueou a passagem da água, que foi o que causou esse evento aí que a gente viu, né? Na realidade, o Córrego Santa Teresa, além desses problemas, ele tem, então a gente tem que ter um cuidado lá, né, de fazer uma limpeza, né? E realmente isso é feito, né, obviamente não com a frequência que deveria ser, por questões também de equipamentos, de recursos, mas a gente está tendo esse cuidado,
né, de retomar esses pedidos junto ao Estado, né? Existia uma parceria, né, através do programa Rios Vivos, ela ainda existe, o município fez uma adesão a esse programa. Essa limpeza ela foi feita em 2022, em 2024, e ela estava aí para ser iniciada, né, eventualmente ainda nesses próximos meses ou talvez no próximo ano, mas devido a essa situação a gente vai antecipar esse pedido, pedir uma prioridade maior ao Estado para essa limpeza, né? Nós estamos agora cadastrando esse pedido no Rios Vivos, uma equipe acabou de montar ali, né, toda a documentação necessária, porque o programa, apesar de ser executado pelo Estado, né, o Rios Vivos, ele é um programa da agência SP Águas, que é vinculada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, né? Quem faz o pedido, quem fornece a documentação, o projeto, toda a parte de documentação referente a onde vai ser levado o material, né, todas essas tratativas são feitas pelo município, né? O município ele tem uma parceria realmente para essa execução. Então nós estamos correndo com isso agora para poder retomar essa limpeza ali na região e além disso nós estamos pegando alguns outros córregos aqui do município também com esses problemas para fazer a limpeza, né? Alguns exemplos seria ali o córrego da região do Estoril, né? Nós temos ali o córrego do Convento Velho que precisa também ser feita uma limpeza. Então a gente está identificando alguns locais aqui no município que a gente precisa retomar essa iniciativa junto ao Estado, justamente para evitar problemas como esse. Seria uma ação preventiva, porque período de verão, a gente sabe, não é novidade, chuvas fortes, com volume bastante expressivo também, para que outras regiões aqui da cidade não sofram o mesmo. Ainda com relação ao plano de macrodrenagem, ele identificou várias regiões aqui em Taubaté que precisam de interferência, né, de obras, de melhorias, para que situações ajude no escoamento das águas pluviais. Eu gostaria de saber se a região do Santa Teresa está também incluído no plano aqui de Taubaté. Com certeza, o plano de macrodrenagem identificou diversos pontos, né, como críticos. A região do Santa Teresa, o córrego do Bossoroca é uma delas, justamente ali por ter uma presença de uma grande população que mora ali no entorno, então ele tem essa prioridade também da necessidade de obras estruturantes, mas não só de obras estruturantes, né? A gente sempre fala de fazer, a solução às vezes é um piscinão, é uma canalização melhor, mas muitas vezes a solução parte de uma coisa mais simples que a gente chama de soluções baseadas na natureza, né? E nós estamos agora, né, através da própria indicação do plano de macrodrenagem, nós estamos junto com a Secretaria de Planejamento construindo um projeto básico de um parque linear ali na região do Santa Teresa, né, nessa margem do córrego do Bossoroca, que é uma solução indicada em casos assim, inclusive porque ela não só valoriza a questão ambiental, né, através de uma melhor captação da água da chuva, uma melhor retenção dessa água, mas ela também é uma questão de valorização urbanística, porque o parque linear é uma área de lazer também, então as pessoas vão poder fazer usufruto dessa área. Então nós estamos nessa fase agora de elaboração desse projeto básico para submissão ao atual edital do FEHIDRO, que está aberto até o final do mês de março. Então nós pretendemos enviar esse projeto básico para captar recursos para a elaboração de um projeto executivo desse parque linear, né? Então a gente vai pegar esse recurso, fazer um projeto executivo do parque linear e com esse projeto executivo nós pretendemos aí, obviamente mais futuramente, talvez no próximo edital do FEHIDRO, captar recursos para a execução em si dessa obra e aí ter aí uma entrega mais efetiva para a população. O que é exatamente o parque linear e a gente tem em outros pontos da cidade, até para que a população possa se localizar, né, identificar em outros locais também? O parque linear basicamente são estruturas aí, a gente tem o conceito de cidades esponja, né, que já foi muito falado no passado, inclusive o arquiteto que criou esse conceito morreu no ano passado, né, o arquiteto chinês. São estruturas aí que permitem, né, essas estruturas de SBNs que permitem uma retenção natural da água da chuva, usando a própria natureza, né? O parque linear basicamente é um parque que acompanha a margem do rio, né? Então são áreas permeáveis extensas com uma drenagem mais efetiva, né? Você não pode colocar nenhuma impermeabilização ali que possa comprometer a drenagem da água, então ele permite uma melhor canalização, um melhor transporte da água da chuva ali, tanto pela microdrenagem até a macrodrenagem ali, permitindo uma melhor retenção dessa água, evitando assim as enchentes, né?
Bom, você falou do projeto executivo, essa seria uma fase também das obras, ou seja, a elaboração do projeto para depois a captação dos recursos, para aí sim a execução de fato de uma obra que vai impactar na melhoria de vida da população? Exatamente, né? Isso tem sido agora uma determinação de diversos órgãos que fazem convênios com os municípios, né? Inclusive o FEIDRO, né? Eu dou exemplo, por exemplo, a captação de recursos que nós fizemos aqui para poder executar essas obras da Avenida do Povo e do Campos Elíseos, né, que já foram muito faladas até. Essas obras elas foram captadas com recursos para elaboração do projeto executivo e execução. Isso a gente chama de contratação semi-integrada, né? Na época a gente não tinha o projeto executivo, nós conseguimos captar o recurso para que a mesma empresa contratada fizesse tanto o projeto executivo quanto a obra, né? Então a gente está agora nessa fase, né, tanto no Campos Elíseos quanto na Avenida do Povo, da empresa entregar os projetos executivos. Esse projeto vai ser validado pela prefeitura e a partir daí elas vão executar as obras, né? Porém agora a determinação nos órgãos é que não seja feito mais dessa forma e que as prefeituras que vão captar recursos elas já estejam com o projeto executivo em mãos. Então, tendo esse cuidado, nós estamos agora seguindo esse rito de primeiro captar recursos para os projetos executivos e em seguida captar recursos para a obra em si, e aí conseguindo uma execução mais efetiva e atendendo também as diretrizes dos órgãos que fornecem os recursos. É por esse motivo que às vezes a gente vê uma placa de início das obras, mas de fato a população não vê o caminhão ali executando a obra, porque está nessa fase aí que é mais técnica. Exatamente, a gente viu, temos as duas placas aí instaladas agora da Avenida do Povo, do Campos Elíseos. Algumas pessoas viram que na placa constava ali data de início das obras, outubro de 2025. Né? Na realidade, a obra ela contempla também a fase de projeto executivo, que é essa fase preliminar aí de planejamento, de poder ter realmente ali um diagnóstico do que vai ser feito, né? E é nessa fase que nós estamos agora. Então, em outubro de 2025, foram assinados as ordens de serviço para início dessa fase. Então, as duas empresas estão agora concluindo os projetos executivos, né? E as obras em si, dessas duas obras do Campos Elíseos e da Avenida do Povo, devem iniciar ali a partir de abril. Obviamente também a gente teve que esperar aí o período das chuvas, né? Não teria por que iniciar essas obras no período chuvoso, porque elas não teriam efetividade, a gente poderia correr até o risco de perder equipamentos, perder material. Então a gente está realmente esperando esse período chuvoso passar. Uhum. E eu queria falar também um pouquinho sobre outros bairros que também foram afetados por chuvas no dia 1º de fevereiro, como, por exemplo, o Bosque da Saúde, Estiva, Centro. Nesse primeiro momento, a Prefeitura vai executar, então, as obras no Campos Elíseos e aqui na Avenida do Povo. Mas e com relação a esses outros pontos que também são críticos na cidade? De que forma vocês fazem ali uma lista de prioridade e fatos como esses que estão ocorrendo acabam deixando essas localidades no topo ali da lista de prioridade? Com certeza. O que acontece, né? Nós temos o plano de macrodrenagem e ele indica ali uma série de pontos críticos que a gente tem que escolher quais a gente vai fazer primeiro, porque os recursos são limitados, né? Então, Campos Elíseos e Avenida do Povo foram os mais críticos, nós estamos começando por eles, mas já temos outros pontos aí que inclusive já conseguimos captar recursos para poder dar sequência, né? A gente está numa fase agora, nós conseguimos no ano passado cerca de 2,5 milhões de reais para a contratação de uma empresa que fará a elaboração dos projetos executivos para obras de drenagem em duas bacias hidrográficas aqui no município, que é a do Convento Velho e o do Córrego do Judeu. Serão ao todo 18 projetos executivos de obras que vão desde piscinões até a troca de travessias, melhoria de canalizações, que podem inclusive incluir alguns desses bairros afetados. Então, nós estamos agora nessa fase, né, de contratação dessa empresa, a gente vai fazer uma licitação e esses bairros, com certeza, a gente vai avaliar, né, muitas vezes a solução nem sempre é uma obra de macrodrenagem, muitas vezes é uma questão mais de limpeza, uma solução de microdrenagem, melhoria das bocas de lobo, melhoria das galerias. Nem sempre é macrodrenagem o problema, né? Então a gente tem que avaliar caso a caso, a Secretaria de Obras está muito empenhada, né? O pessoal operacional deles está na rua vendo o que está causando problema em cada região, para depois a gente montar um planejamento e no período de estiagem a gente ter uma noção melhor, um cronograma aí de execução de obras, ou de melhorias, ou de limpeza. Mas muito disso parte de outra questão, né, que eu sempre gosto de falar, a solução nem sempre vem do Poder Executivo, né, vem do Poder Municipal, né? Às vezes a solução está na própria população, né? A gente viu ali a questão do Santa Teresa, a quantidade de lixo, né? E a gente precisa realmente, talvez, reforçar a educação ambiental e evitar esse tipo de situação, porque o lixo,
infelizmente, independente de onde você joga, se vai num terreno, se ele está na rua, ele vai parar na boca de lobo, ele vai parar no canal, ele vai parar numa travessia. Então é importante que as pessoas tenham ciência disso, que o lixo que ela joga na rua causa um problema que eventualmente vai voltar para casa dela. Então isso é uma situação que a gente tem sempre que colocar em pauta, a gente tem sempre tratado com a população também, e é importante, né? Em 2025, no ano passado, você participou de um programa com o meu colega apresentador Miguel Cáter, que é o Câmara na Rua, e vocês visitaram, inclusive, pontos críticos aqui na cidade, e você comentou a respeito dessas obras que seriam necessárias aqui em Taubaté. Eu vou pedir agora para a nossa produção colocar na tela. O Miguel fez uma pergunta para você e a gente assiste agora. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Ana Laura. Tudo bem? Secretário, eu queria fazer uma pergunta. No ano passado, 2025, nós fizemos um programa aqui para a própria TV Câmara, fazendo um raio-x dos principais pontos críticos de enchentes na cidade de Taubaté. E existia já um projeto de macrodrenagem e de microdrenagem. Eu queria saber, e estava na expectativa de aportes e tal, para poder dar andamento com relação a isso. Eu queria saber o que nós avançamos com relação a isso, com relação a esses projetos, vários pontos nós fomos, Avenida do Povo, Chácara Silvestre, Campos Elíseos. Eu queria saber se avançou, se tivemos uma progressão nessas obras. Um grande abraço. Obrigada, Miguel, pela sua participação. Já fica aqui a recomendação para quem tiver interesse assistir a esse programa no nosso canal da TV Câmara Taubaté no YouTube. E, Gabriel, a expectativa que foi comentado aí nesse programa para a execução de todas as obras era um custo estimado ali de 100 milhões de reais. Como é que está a execução desses projetos e a captação desses recursos também? Bom, depois da visita, né, a gente fez lá, visitamos a Avenida do Povo, Campos Elíseos, 2 pontos que inclusive agora foram contemplados com recurso, o recurso já está na conta da Prefeitura, são 20 milhões de reais aí para a execução dessas obras de drenagem, né, lá no Campos Elíseos vai ser construído um parque alagável, né, então a gente está agora na fase final do projeto executivo ali, em que a empresa vai construir um parque alagável, que na verdade é um piscinão, que tem também uma utilidade para realmente uma área de lazer, né. Então, no período de estiagem, as pessoas podem utilizar ele tem ali os equipamentos, né, de lazer e tudo mais. Na época de chuva, quando tem a chuva realmente, ele retém a água ali, ele tem um reservatório de retenção, né, tem uma estrutura lá que a gente chama de monge, que é o que segura a água antes dela passar para a drenagem que vem depois, né. Isso tudo vai ser feito lá e a gente espera ali que resolva também, ajude não só a resolver o problema da enchente lá no Campos Elíseos, que sempre sofre muito ali na Avenida de José de Ângeles ali, mas que também segure a água que depois vai lá para o desembargador, que é o Mercadão ali, toda a região. Então, toda essa água que ficará retida nesse parque alagável vai ajudar também tudo que vem depois ali, né? Então, e não só isso, vai ser feita uma melhoria da macrodrenagem ali, com a troca de aduelas, aumento das aduelas ali, para melhorar também esse transporte, esse fluxo da água que vem a jusante ou depois ali, né? E na Avenida do Povo, que nós visitamos também o recurso já está na conta, né? São aí cerca de 11 milhões de reais, 10 a 11 milhões de reais, que vão ser usados para poder duplicar a macrodrenagem que existe aqui hoje, né? A gente tem a avenida inteira aqui canalizada com um tubo ármico, né? Que é um tubo ármico de mais de 30 anos aí, que inclusive está com alguns problemas estruturais em alguns pontos, né? Vai ter uma nova galeria de aduelas de concreto na lateral, ajudando a captar também a microdrenagem, que também será melhorada, porque esse mesmo recurso vai ser utilizado para melhorar, substituir e construir novas bocas de lobo aqui, que é um outro problema aqui da região, as bocas de lobo que são insuficientes e que causam aquele empoçamento. Tudo isso vai ser trabalhado aqui nesse contrato, que também está na fase de projeto executivo, agora com a entrega prevista aí até o final desse mês, para depois a gente começar as tratativas com as concessionárias, né, porque a gente tem que pedir autorização para a CCR, né, com relação ao que vai ser feito próximo da Dutra. Lá no Campos Elíseos, o próprio Parque Alagável vai ficar embaixo do linhão ali da linha de transmissão da CETEP, da IDP, que a gente vai precisar pedir autorização para as duas, né? Então toda essa parte vai ser feita agora nesse próximo mês para a gente conseguir executar as obras mesmo, né? E com relação a outra visita, a gente visitou lá a Chácara Silvestre, né? A Chácara São Silvestre, né? O sítio Santo Antônio ali foi muito afetado esse ano com algumas chuvas, né? Foram feitas algumas intervenções lá, a Secretaria de Obras teve um trabalho ali de aumentar uma área ali que fica antes do sítio Santo Antônio, ali próximo do Chácara Silvestre, para poder
ter uma bacia de detenção ali, segurar um pouco da água da chuva antes dela chegar no sítio Santo Antônio, mas ali também tem uma previsão de projetos executivos também com recursos já captados no ano passado, né? A gente conseguiu, através de um edital do FEHIDRO, 2,5 milhões, como eu havia comentado, esses 18 projetos executivos, né, porque vão ser feitos para a bacia do Córrego do Judeu e para a bacia do Córrego do Convento Velho, também inclui um projeto executivo para um piscinão ali no Chácara São Silvestre. Então ali está previsto, já estamos iniciando a licitação para essa contratação. Então tivemos grandes avanços aí com relação ao que foi visitado junto com o Miguel no ano passado. Então a gente mostrou e a gente está conseguindo cumprir aquilo que estava previsto no plano de macrodrenagem. Aos poucos a gente vai chegar lá, né? São 100 milhões, né? Na verdade essa é uma previsão até um pouco modesta, a gente imagina que seja até mais do que isso, felizmente, né? Nós já estamos aí investindo 20 milhões, né? Então dos 100 milhões já tem 20 milhões aí sendo investido para algumas obras de drenagem, mas falta bastante coisa ainda, tem muitos bairros, tem bairros até mais afastados na zona de expansão urbana que também precisam ser contemplados. A gente está observando aí, montando uma lista, né, para poder continuar sempre captando recursos. O FEHIDRO não é a única fonte, né, como vocês viram, né, o prefeito anunciou ali um aporte de 2,2 milhões para uma obra de contenção de erosão lá no condomínio Parque Esperança, né, não é um recurso do FEHIDRO, é um convênio assinado com a Casa Militar, a Defesa Civil do Estado. Então existem outras fontes, né, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, Serviços Públicos, Planejamento, tem uma integração muito forte das secretarias ali, de pessoal muito empenhado em captar recursos, né, diante dessa situação financeira do município, que infelizmente não tem a capacidade de dar esse aporte com recursos próprios, né, mas graças a Deus temos uma equipe técnica muito eficiente nessa questão, elaborando projetos básicos, fazendo esse diagnóstico do município, pegando o plano de macrodrenagem e colocando na prática. Agora, falando das obras do Campos Elíseos e aqui da Avenida do Povo, a expectativa é que elas comecem agora em abril de 2026, mas houve uma redução ali entre a expectativa de custo e, de fato, o que foi licitado. Essa redução foi de aproximadamente 7 milhões, foi de 6 milhões e 900 mil reais. Essa diferença, né, que foi possível ali por meio da licitação, tem um projeto para uso desse dinheiro? Quando o recurso deixa de ser utilizado do fundo, né, do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, na verdade ele fica retido no fundo, né? Na verdade as empresas, esse desconto dado na licitação, beira aí os 25%, né, um desconto previsto em lei, né? Então teve lá uma disputa entre as empresas, os descontos foram dados até o limite de 25% das empresas que venceram ali, uma de 25%, outra de 23% ou 22% aí o desconto. O recurso que sobrou no FEHIDRO, ele fica lá, inclusive ele pode ser utilizado para um eventual aditivo nos contratos dessas empresas. Então, se porventura, né, a gente sabe que foi feita como uma contratação semi-integrada, que é essa que a empresa faz o projeto executivo e a obra, né? Como ela só tinha o projeto básico em mãos, muita coisa pode surgir que não tinha sido prevista durante a licitação. Então pode acontecer uma situação em que a empresa está lá fazendo o diagnóstico, fez uma sondagem, identificou algum problema ali que não tinha sido observado e que para resolver vai precisar de um aditivo, né? Eu preciso de mais algumas centenas de milhares, alguns milhões aí para poder conseguir resolver esse problema aqui identificado. O recurso que está lá retido no FEHIDRO pode ser utilizado para essa finalidade. Então ele fica lá, a gente vai utilizar ele para essas obras, né, não podemos utilizar ele para outras obras por enquanto. Certo, e agora, com relação a essas duas obras, a expectativa é que tenha início agora em abril de 2026, que é um tempo de seca, né, justamente para as chuvas não atrapalharem a execução. Qual é a expectativa de finalização que seja entregue para a população? Bom, a nossa expectativa é de cerca de 7 a 10 meses para a execução em si, né? A gente sabe que tem muitas incertezas no caminho, né, principalmente com relação às concessionárias, com relação a outras situações que podem acontecer. A própria chuva, às vezes pode acontecer uma chuva que mais no final do ano, chegando ali meados de outubro, enfim. Então, algumas situações aí que podem acontecer. Mas a expectativa é que a entrega seja até o final desse ano, das duas obras. Perfeito, Gabriel. Quero agradecer, então, mais uma vez pela sua vinda e participação, por todas as informações e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, fico à disposição. Muito obrigada. E eu te convido para continuar aqui, porque agora a gente vai falar sobre violência contra a mulher, que tem aumentado de forma significativa. Só no ano passado foram registrados 3 milhões e 700 mil casos de mulheres sofrendo violência doméstica em todo o país. E a maioria dos crimes é cometido por parceiros ou ex-companheiros dentro de casa.
E para reforçar as ações no combate a esse tipo de violência, Taubaté conta com um aplicativo, o SOS Cidadão. Eu chamo então o repórter Lucas Levin para trazer as informações. O aplicativo é ligado diretamente ao CGI, que é o Centro de Gestão Integrada, e funciona como o chamado botão do pânico. Para dar mais informações sobre esse sistema, a gente conversa agora com a coordenadora do projeto Guardiã Maria da Penha, Patrícia de Oliveira. Tudo bem, Patrícia? Oi, tudo bem? Esse aplicativo é uma ferramenta essencial para as mulheres que estão em medida protetiva. Conta pra gente assim, como ele funciona. Então, o aplicativo é instalado no celular da vítima, mediante a primeira visita que o projeto realiza para ela. E quando ele é acionado, cai em tempo real no CGI, que é o Centro de Gestão Integrada, e em seguida uma viatura se desloca para o local da emergência. E esse aplicativo não pode ser baixado nas lojas de aplicativo celular, ele é a própria GCM, o próprio projeto que vai lá e instala no celular da vítima. Sim, ele é exclusivo da GCM, no entanto, que é a própria GCM feminina que realiza a visita, que instala no aparelho celular da vítima. E as mulheres que sofrem violência e querem fazer parte desse projeto Guardiã Maria da Penha, como que faz? Como que deve proceder? Então, tudo se inicia com o registro do boletim de ocorrência, registrando esse BO na Delegacia de Defesa da Mulher. E ela pede a medida protetiva, que é encaminhado para o fórum, e em seguida é repassado para o projeto. E além desse aplicativo SOS Cidadão, tem outras ações que o projeto ele faz para combater a violência contra a mulher? No caso, são as visitas periódicas que o projeto realiza. Contamos com 2 equipes realizando esse trabalho na rua. Também realizamos palestras nas escolas, nas redes de apoio da prefeitura. Perfeito. Muito obrigado pelas informações. E se você é mulher e sofre algum tipo de violência e precisa de algum auxílio, é só procurar a Delegacia da Mulher ou a GCM feminino do projeto Guardiã Maria da Penha, que ali você vai encontrar apoio. Volta ao estúdio. E não só as mulheres que sofrem ou já sofreram algum tipo de violência, né, Lucas? Mas que essas informações sejam cada vez mais disseminadas pela sociedade. E as PMs femininas acompanham o atendimento dos policiais via 190 e fornecem as orientações para as mulheres sobre as redes de apoio que estão à disposição, quais os direitos delas e também como registrar o BO. Muito obrigada pelas informações. E a Câmara de Taubaté realizou uma audiência pública na última quinta-feira, dia 12, para debater alterações no Código de Obras do município. A repórter Fernanda Maria traz as informações sobre esse assunto. A audiência para debater o novo Código de Obras de Taubaté foi proposta pelos vereadores João Henrique Dentinho e Gessé Silva. O vereador Gessé está aqui comigo, vai falar um pouco sobre o Código de Obras, o que ele representa e o que essa revisão propõe. Olá, Fernanda, população taubatiana. Você mesmo já diz, o novo Código de Obras. Se é novo, né, que a gente vai trabalhar esse projeto, porque o que está atual em vigor já está ultrapassado. Então, eu entendo que o Executivo manda esse novo Código de Obras para casa, e destacando que não é a primeira, já são algumas audiências públicas, reuniões públicas com profissionais do setor da construção, o time técnico do planejamento e vereadores. O espaço ele tem que ser aberto para a gente discutir, para tentar chegar aí no consenso de ambas as partes, e nada melhor que ser na Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, é o espaço da discussão, para a gente poder, de fato, entender ambas as partes. O Executivo tem trabalhado de uma forma incessante para poder trazer mais oportunidade para empreendimento de cunho social, de pessoas que sonham com a sua casa própria. E nós estamos aqui hoje exatamente para isso, para trazer a baila à discussão e dar a oportunidade tanto da Prefeitura apresentar mais uma vez esse novo Código de Obras, os benefícios, modernizar, atualizar realmente o código, que já está muito ultrapassado, da década de 90, 94, até pouco mais. Nós estamos hoje com essa oportunidade
O objetivo é único e exclusivo de dar transparência, de trazer a discussão de forma muito democrática para ouvir todas as partes e sempre buscar o melhor para a cidade de Taubaté. Vereador, vale lembrar que o projeto já foi protocolado pelo prefeito aqui na casa, ele está, então, em tramitação e a audiência vem como uma etapa desse processo de discussão, de estudo, de debate, e depois ele vem ainda a plenário para ser votado, discutido entre os vereadores, né? Exatamente, foi lido já em sessão, o Executivo envia à Câmara o projeto do novo Código de Obras, já está tramitando sim, e a audiência, ela sela a responsabilidade do Legislativo, de dar transparência, de dar espaço, de colocar a população a par do que está acontecendo para o futuro das construções, do Código de Obras, do Código de Vigilância também sanitária, enfim, tudo que está dentro do escopo do projeto será discutido de forma muito democrática hoje aqui. Muito obrigada, vereador. E lembrando que quem quiser ter acesso a esse projeto do novo Código de Obras, ele está disponível no site, tem que consultar pela seção Processo Legislativo. É o projeto de lei complementar número 1 de 2026. E o vídeo da audiência também vai ficar disponível, neste caso, né, no canal da TV Câmara, Taubaté, no YouTube. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações e, segundo a administração municipal, além de atualizar a legislação vigente, o novo Código de Obras busca incorporar diretrizes modernas de acessibilidade, sustentabilidade urbana e eficiência construtiva. Blocos e festas de carnaval já começaram a agitar os finais de semana, atraindo turistas e movimentando as cidades aqui da região. De acordo com o Sincovat, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região, o período de folia deve movimentar cerca de R$ 1 bilhão na economia da RM Vale. O Sincovat acredita que o fluxo de pessoas para a região durante a folia, que acontece entre os dias 14 e 17 de fevereiro, pode ser ainda maior. A entidade considera a taxa de desemprego em mínimas históricas e a forte geração de empregos com carteira assinada. Entre janeiro e novembro do ano passado, 535 mil vagas formais foram abertas no estado de São Paulo, o que aumentou o contingente de pessoas com capacidade de consumo e de viajar a lazer. Os municípios do litoral devem ser os mais procurados nessa época, mas também merece destaque o carnaval de rua em cidades como São Luís do Paraitinga, Tremembé e Pindamonhangaba, que atraem muitos turistas para a nossa região. E ainda falando sobre a folia, uma pesquisa realizada pelo Sebrae São Paulo revela que nesse carnaval a maioria dos consumidores que pretendem viajar, que é cerca de 55% dos entrevistados, devem gastar entre R$1.000 e R$4.000. Esse valor inclui as despesas como locomoção, alimentação, hospedagem e passeios. Nessa semana, nós conversamos sobre esse assunto com Lívia Torres, que é consultora de negócios do Sebrae. A pesquisa indica que cerca de 55% dos consumidores pretende viajar agora nesse feriado. Era muito comum a gente falar das cidades do litoral, que eram as mais procuradas nesse período. Mas hoje existe até uma migração, um interesse em outras cidades também. De que forma você avalia esse comportamento? As pessoas estão procurando, buscando outros atrativos? Qual é a característica dessas pessoas que estão viajando? Pelo que a pesquisa mostrou, o litoral ainda continua sendo a região preferida deles, mas a gente vê também um movimento muito diversificado pelo estado de São Paulo. Então, as pessoas elas não pretendem sair do estado, pretendem circular internamente aqui, né? Então, isso mostra, e as cidades que têm um preparo, que têm uma programação, é forte candidata a receber esse paulista, o paulistano, né? Que está a fim de curtir o carnaval aqui dentro do estado.
E mesmo aqueles que não fazem uma viagem longa, que vão ficar 4 ou 5 dias longe, as pessoas que muitas vezes estão de folga ou querem aproveitar também, né, a programação de outras cidades, acabam fazendo passeios pontuais aqui pela região. Diante disso, Lívia, eu gostaria de saber de que forma os pequenos negócios podem se preparar para esse evento que é cultural, mas que não é necessário ser do ramo de cultura para atrair, né, os consumidores. A gente entende que o carnaval, ele é um dos maiores festivais, né? Então as pessoas se organizam para participar e o carnaval, ele é muito diplomático, né? A gente tem desde o pessoal com folga, o pessoal que quer ali bem-estar, pessoal que quer pular, né, nos bloquinhos, curtir a parte da festividade. Então ele abrange praticamente todo mundo que quer, de certo ponto ali, ou curtir ou descansar. E o interessante do carnaval, principalmente para a parte do empresário, é que ele acaba sendo uma vitrine das atividades que ele desenvolve. Então, no momento que o morador sai da sua casa para curtir uma determinada localidade, primeiro ele vai por conta do calendário do carnaval, para que ele possa ali, né, ter essa primeira experiência com essa cidade, ou com esse empreendimento. A partir disso, ele gosta, ele volta outras vezes. Então, o que a gente orienta os empresários aqui pelo Sebrae é justamente que ele tenha um planejamento, contrate uma mão de obra, oriente a sua equipe sobre atendimento ao cliente, trabalhe as redes sociais, para que esse cliente possa manter contato com essa empresa e essa empresa poder divulgar, né, as ações aí ao longo do ano. Lembrando que 2026 a gente tem um ano repleto de feriados, então isso a pessoa no momento que veio conhecer o seu empreendimento, no carnaval, dependendo, ela tem a possibilidade ali de voltar outras vezes ao longo do ano, né? Para que ele possa incluir aí em todas essas datas que temos disponíveis. Na entrevista, a Lívia ainda explicou que feriados como esse são oportunidades que podem se prolongar, ou seja, os turistas podem retornar nas cidades, nos estabelecimentos comerciais depois que eles tiveram essa primeira experiência. Então, realmente é uma oportunidade para os pequenos negócios aqui da nossa região. Agora nós seguimos com a previsão do tempo. Para esse final de semana, teremos temperaturas altas, bastante calor e sem possibilidade de chuva. A previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite segue também com bastante nebulosidade. As informações você confere comigo na tela. As temperaturas no sábado ficam entre 19 e 31 graus, com sensação térmica de aproximadamente 32 graus no período da tarde e não há possibilidade de chuva. Os ventos ficam mais fortes, chegam a 27 km por hora por volta das 6 horas da tarde. A umidade do ar chega a 53%, o que fica abaixo do limite mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, vamos reforçar a hidratação, sobretudo o consumo de água. E para domingo, a mesma previsão, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado que pode se estender também para o período da noite. No domingo, os termômetros ficam entre 20 e 31 graus. Não há possibilidade de chuva. A umidade do ar tem mais uma queda e chega aos 50%. Os ventos continuam fortes, chegam a 21 km por hora no período da manhã, entre 9 da manhã e meio-dia. E agora a gente traz alguns detalhes da segunda, terça e quarta-feira. A segunda-feira também promete ser de muito calor, com máximas de 32 graus. E a possibilidade de chuva já começa a partir de terça-feira, com 90% de chance e volume de aproximadamente 2 milímetros. Na terça-feira, as temperaturas também ficam elevadas na casa dos 30 graus. Já na quarta-feira, há 96% de chance de chuva, com volume mais expressivo de 4 milímetros. Já as temperaturas têm uma ligeira queda e as máximas não passam dos 27 graus. Essa é a previsão do tempo de 14 a 18 de fevereiro de 2026.
A Prefeitura de Taubaté, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, oficializou 3 convênios com o governo estadual durante o encontro Inclusão em Pauta. O repórter Lucas Levin traz as informações sobre esse assunto. Nós estamos aqui na CEDIS para conversar com a diretora da Proteção Especial, Daniele Jacob, que vai nos dar mais detalhes sobre esses convênios. Tudo bem, Daniele? Tudo bem. O primeiro dos convênios foi a adesão do município ao programa Todas em Rede. Fala um pouquinho para a gente assim, desse programa e os benefícios que ele traz para as taubatianas. Esses programas, é importante salientar que é um programa da Prefeitura Municipal de Taubaté junto à Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado, tá? O programa Todas em Rede é para mulheres com deficiência, onde será feito projetos, será feito capacitações, orientações, cursos de empregabilidade para mulheres com deficiência. Então, elas vão ser cadastradas, né? Quem tiver o interesse vai ser cadastrada e vai estar sendo habilitada para estar fazendo esses cursos e passando por essas capacitações. E um outro programa é o PEI, o Polo de Empregabilidade Inclusiva. O que é esse programa? É para pessoa com deficiência, tá? É o que nós chamamos de emprego apoiado. Hoje no PAT a gente já teve 200, né, inscritos, que é através do PAT, e eles são encaminhados para o mercado de trabalho. Hoje nós temos mais ou menos 20 que já estão, né, que foram encaminhados para o mercado de trabalho, e esse programa ele auxilia na confecção de currículo, inclusive apoia também na questão de laudo médico e inclusive diretamente com as empresas. A gente fala emprego apoiado no sentido de que quando eles chegarem lá, eles vão ter toda a estrutura, tanto o empregador quanto o empregado, para poder fazer o desenvolvimento do trabalho. Perfeito. E também foi firmado convênio para o Centro TEA Paulista. Como que vai funcionar esse centro? Na verdade, Taubaté tem um interesse, né, já se habilitou para o Estado, que tem o interesse em ter um centro regional de TEA Paulista, né, inclusive o prefeito já manifestou esse interesse, mas nesse primeiro momento, porque a decisão de estar acontecendo em Taubaté depende do governo do Estado, mas nós vamos estar fazendo um polo de aprimoramento dos profissionais que trabalham com TEA no município, tanto na parte de assistência social, saúde e educação. Perfeito. E a partir de quando a população vai começar a desfrutar dos benefícios desses convênios? A partir do mês de março, nós já vamos ter disponível, né, quais são os locais que eles vão poder estar procurando para todos esses serviços que vão estar disponíveis. No site da Prefeitura vai ter todos os dados e como cada um vai estar funcionando e como a população pode estar acessando. Perfeito. Então, qualquer dúvida é só acessar o site da Prefeitura que todas as informações vão estar lá. Volto ao estúdio. A inclusão social é uma questão fundamental na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. E no dia 9 de fevereiro, equipes do SUS começaram a receber a vacina do Butantan contra a dengue. Aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, essa vacina é o primeiro imunizante contra a dengue em dose única no mundo. Ela foi testada para ser aplicada em pessoas com idade de 12 a 59 anos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que essa fase da imunização abrange todas as equipes multiprofissionais de unidades básicas de saúde, incluindo agentes comunitários, enfermeiros, médicos e demais profissionais cadastrados. A expectativa é que a vacinação seja ampliada para o restante da população no segundo semestre de 2026, começando pelos mais velhos. E mais um ano letivo se inicia e as cozinheiras escolares daqui de Taubaté passaram por um treinamento especial para garantir refeições seguras e nutritivas para as crianças da rede municipal. A repórter Tânia Vinhas traz as informações sobre esse assunto. Pois é, refeições seguras, nutritivas e acho eu que muito gostosas. Então eu vim conversar com a Lívia de Aguiar Mendes, ela é nutricionista da prefeitura, que ajudou nesse curso, né, Lívia? Conta um pouquinho pra gente a importância de passar mais informações, sempre dar uma renovada na experiência das moças que preparam a comida das crianças com tanto carinho. Sim, hoje a gente está aqui acompanhando, né, esse treinamento. Ele, na verdade, é uma capacitação, ela acontece de forma contínua.
Mas hoje a gente está aqui para reforçar as orientações, então a empresa que é responsável por fornecer alimentação escolar, né, nas escolas municipais da nossa cidade, ela ministra esse treinamento 2 vezes ao ano. Então, sempre ali antes do início do ano letivo, né, geralmente nos meses de janeiro e de junho, acontece esse treinamento, né, que aborda ali temas importantes para que a gente consiga fornecer uma alimentação segura e de qualidade, né. Então, vai abordar temas ali sobre o manual de boas práticas, sobre a organização da cozinha, do estoque, aborda tema como alimentação especial, que é aquele destinado a alunos que necessitam de alguma adequação do seu cardápio, e vários outros temas também para que a gente consiga ofertar essa alimentação de qualidade, né, que atenda às necessidades nutricionais dos nossos alunos. Como vocês se prepararam para dar esse curso? Tem tópicos, serão vários dias? O que a gente pode esperar, então, do prato das crianças esse ano? Então, esse treinamento está acontecendo já desde o dia 3, né? Então, são 4 dias de treinamento, está sendo oferecido ali para as cozinheiras. A gente tem em torno ali de 400, uma média, né, de 400 cozinheiras escolares atuando. Então, como eu disse, essa capacitação ela é contínua, né? Então, as cozinheiras, antes de ingressar, né, quando ela é contratada, antes de ingressar na cozinha, ela recebe um treinamento, né, que é oferecido pela empresa, assim como esse treinamento que está sendo ministrado hoje. Além dessa capacitação contínua, tem também esse treinamento 2 vezes ao ano. Então, é um reforço, né, para que a gente consiga mantê-las bem capacitadas e atentas a todos os procedimentos que envolvem a alimentação escolar e a organização da cozinha, para a gente conseguir atender os nossos alunos. Olivia, a gente sabe que os pais, os responsáveis, querem saber se a comida vai estar nutritiva, se vai estar saudável, se vai estar higiênica. As crianças querem saber se vai estar gostosa. Vai atender os dois lados, então. Gregos e troianos vão sair felizes. Esse é o intuito do treinamento e dessa capacitação, né? Que a gente forneça essa alimentação nutritiva, uma alimentação saborosa e que atenda ali às necessidades nutricionais dos alunos. Então tá joia, Lívia? Olha, pelo que eu tô sentindo cheirinho aqui, o almoço foi bom, viu? Cheguei tarde, perdi o almoço, mas tudo bem. A gente espera que as crianças percebam todo o carinho que as meninas aqui estão preparando, não só dessa escola, mas de todas as outras. Volto com vocês aí no estúdio. É super importante mesmo pensar no que vai no prato das crianças. Aliás, o direito à alimentação de crianças e adolescentes é um direito humano fundamental, garantido pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e várias outras leis relacionadas, o que torna o Estado, a família e a sociedade responsáveis por garantir uma comida saudável, segura e adequada. E o edital de 2023, que permitia a criação de novos cursos de medicina, foi revogado pelo governo federal no dia 10 de fevereiro. Essa decisão de não permitir a criação de novas graduações vem após a divulgação dos resultados da primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED. Em janeiro, o Ministério da Educação tornou pública a lista de cursos avaliados e as notas obtidas. Mais de 100 cursos de medicina do país foram mal avaliados nos cursos e tiveram notas 1 e 2, o que é considerado insatisfatório pelo INEP, e serão punidas com restrição no FIES e também suspensão de vagas. E a Câmara de Taubaté realizou uma audiência pública na última quarta-feira, dia 11, para debater a elaboração do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil. A repórter Fernanda Maria acompanhou essa audiência pública e traz os detalhes para nós. A iniciativa do debate sobre o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil é do vereador Ariel Katz, autor do requerimento que convoca a audiência. Ele está aqui do meu lado. Vereador, boa tarde. Fala um pouco para a gente sobre o que é esse Plano de Contingência e Proteção e Defesa Civil, inclusive um assunto muito pertinente diante dos acontecimentos que tem acometido a cidade nos últimos dias em relação às chuvas, não é? Sim. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos da TV Câmara. O plano de contingência ela é previsto numa lei federal
e nosso município ainda não tem. Essa audiência pública é para discutir sobre tudo o que está acontecendo na cidade. Esses planos trazem aí todos os órgãos competentes, como Defesa Civil, né, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, e entre outros órgãos da Prefeitura, como FUSTA, Fundo Social, o CEDIS, GCMs, então, entre todos os órgãos realmente. Então, esse plano de contingência, você debate as ações que podem acontecer, como aconteceu hoje, né? Está acontecendo em Santa Teresa, essa catástrofe que aconteceu lá, e o plano de contingência ajuda muito no plano de ação e salvar vidas e ajudar a ajuda humanitária. Muito obrigada, vereador. Desejo uma ótima audiência. E quem não conseguir acompanhar, né, o evento agora, no momento ao vivo que ele estiver ocorrendo, pode assistir ao vídeo depois no canal da TV Câmara Taubaté no YouTube. Voltamos ao estúdio. O Plano Federal norteia a elaboração dos planos municipais. E esse plano auxilia as prefeituras na compreensão dos cenários de risco e também na atuação da gestão e redução dos riscos de desastres locais. A investigação de casos e mortes por pancreatite em pessoas que usaram canetas para obesidade e diabetes levou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, a divulgar um alerta sobre os riscos associados ao uso desses medicamentos fora da indicação e sem acompanhamento médico. Aqui no Brasil, a agência apura 6 mortes suspeitas e mais de 200 notificações de problemas no pâncreas em pacientes que usavam fármacos como Ozempic e Mounjaro. Os registros ainda são considerados suspeitos e não há confirmação de relação direta de causa e efeito, mas o aumento recente de notificações levou à manifestação da vigilância sanitária. A pancreatite associada ao uso desses remédios ganhou atenção após um alerta feito lá no Reino Unido. No país, há 19 mortes associadas ao uso das canetas. Os casos são considerados incomuns e raros, mas foram graves, incluindo pancreatite necrosante e fatal, segundo a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido. E a Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo anunciou a criação da primeira Semana do Café de Taubaté, Convênio de Taubaté. Essa data celebra os 120 anos do acordo histórico entre os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro para valorizar o preço do café, que é o principal produto da economia brasileira. A repórter Tânia Vinhas traz os detalhes desse evento. Eu não sei vocês, mas eu, quando era criança, taubatiana, achei o máximo quando aprendi na escola que existiu um convênio de Taubaté. Me senti parte da história. Então, nada mais justo a gente celebrar, né, esses 120 anos. Vim conversar com a Regina Midori, diretora de turismo, sobre isso, sobre como vai acontecer esse evento, que ainda está em fase inicial de edital. Mas vamos lá, por partes. Regina, tudo bem? O que a gente pode esperar, então, desse evento que celebra esse marco histórico da nossa cidade? Eu acho que o próprio evento é um marco histórico também, né? Então, quando a gente pegou a data, né, da celebração o ano passado, eu falei assim, nossa, o ano que vem não pode passar em branco, né? Porque Taubaté já tem esse histórico extremamente importante para o Brasil, né, para a economia brasileira. Então, isso veio de encontro com a nossa Secretaria de Desenvolvimento. E hoje o café, ele é um produto turístico, né? Dentro da Secretaria de Turismo do Estado existe hoje a Rota do Café e nós não queríamos ficar fora dessa rota, né? Então, nada mais justo do que celebrar isso e fazer dessa data um grande evento para a gente fomentar a nossa cadeia produtiva das cafeterias, né? Hoje, infelizmente, nós não temos mais as grandes fazendas produzindo café, mas nós temos uma rede, né? Nós temos uma cadeia de cafeterias, de padarias, né, que fizeram desse hábito de tomar essa bebida um momento especial de degustação, de relaxamento, né, de conversa, de acolhimento. E isso serviu como inspiração aqui para nosso turismo, fazer com que, com esse
mapeamento dessas cadeias, a gente pudesse promover também esses estabelecimentos de forma turística, de forma gastronômica, atrelado a esse evento, nessa celebração. E aí a gente criou 2 momentos dessa celebração. Abrimos esse edital de seleção desses estabelecimentos para que a gente possa fazer 2 momentos. Um de lançamento desse festival, vai ser uma semana de celebração. Como a prefeitura está sem recursos, nós optamos por fazer dentro dos estabelecimentos, o que é muito positivo. A gente estimula a população a ir até a loja, né, a visitar a loja, conhecer o ambiente, conhecer o cardápio e degustar, né, consumir. Então, isso foi um dos princípios dessa iniciativa. E nessa abertura nós teremos assim, algumas apresentações, palestras em parceria com a Unital, que tem uma pesquisa acadêmica riquíssima. A Unital vai ser parte da programação do evento. E na sequência a gente vai ter a feira, o que nós estamos chamando de feira, que na verdade é um momento de network, um momento de integração, um momento de promoção, né, também institucional dessas cafeterias. E logo na sequência, durante a semana, o que a gente está chamando de festival itinerante, também vai ter outra seleção desses estabelecimentos que tem um espaço confortável para receber algumas contribuições da prefeitura, em parceria com a Unital, em parceria propriamente com a iniciativa privada, em que eles vão levar mais outras experiências nessas lojas. Então, a prefeitura vai entrar com a promoção e divulgação desse festival, né, com todos os pontos que vão estar participando e degustando desse momento, efetivamente, que a gente espera em toda a cidade. Então, quem trabalha com café, tem estabelecimento, como pode participar? Isso, tem o edital que foi prorrogado a inscrição até sexta-feira, agora dia 13. Não é exclusivamente para cafeterias, né? No momento da feira, como é um momento de network, então, por exemplo, padarias, confeitarias, empresas da cadeia produtiva das cafeterias que forneçam, por exemplo, acessórios para as lojas, propriamente os grãos, né? Os instrumentos para moer, para torrar, louça, enfim. Também, por exemplo, outros estabelecimentos, por exemplo, uma livraria que tem um café que serve uma bebida especial. Então, qualquer estabelecimento, qualquer empreendedor que tenha esse apelo relativo a um café gourmet e especial, está aberto à inscrição. E por fim, quem está assistindo, se interessou, ama um cafezinho, para botar na agenda. Quando vai acontecer esse evento? Vai ser a partir do dia 23 de fevereiro e vai até o dia 1º de março. Regina, nesse evento vai ser só café mesmo, cafezinho ali na xícara, coado, ou vai ter outras opções? Porque a gente sabe que tem muito doce, tem bolo, tem bebida que leva café. A gente pode esperar de tudo? Pode sim, porque é uma oportunidade que a gente está dando para os lojistas, para os estabelecimentos, lançarem, por exemplo, o seu carro-chefe da loja, né? Ou lançar um item novo no cardápio, um momento realmente de se promover. Então, por exemplo, a gente já viu cafeterias aí que tem bolo de café, a gente já achou caipirinha de café. Então, a gente espera que esse evento traga muita inovação também em termos de cardápio. Então, temos aí uma boa opção, passou o carnaval, dá para curtir um pouquinho, um cafezinho, seja de manhã, de tarde, de noite, que a gente sabe que o brasileiro gosta de um café a qualquer momento. Volto com vocês aí no estúdio. Brasileiro e café sempre andam juntos mesmo, né? Então, relembrando, a primeira semana do café, convênio de Taubaté, acontece de 23 de fevereiro a 1º de março. E o edital para os estabelecimentos interessados está disponível no site da Prefeitura, que é o taubaté.sp.gov.br. E agora a gente segue para a nossa agenda cultural para esse final de semana, que, olha, tá recheada de atividades, viu? Para quem gosta de pular o carnaval, o Sesc de Taubaté tem atrações todos os dias e eu vou falar um pouquinho sobre elas. No sábado, às 4 horas da tarde, tem o bloco Eta Nós. Já no domingo, também às 4 horas, tem o bloco Camarão Seco. Na segunda-feira, também às 4, tem o bloco Zumbiído, que é esse daqui, olha, que está aparecendo aqui na foto para você. E depois, na terça-feira, o último dia de folia,
é um pouquinho mais cedo, às 2 horas da tarde, com o bloco Piranha de música instrumental. A entrada é gratuita. Agora a gente vai para a programação do Taubaté Shopping, que também tem muita atividade para esse carnaval, viu? Eu separei bastante coisa aqui para vocês. No sábado tem a atração Pagode dos Gigantes na praça de alimentação às 4 horas da tarde. Também no sábado tem oficina de instrumentos musicais, dessa vez no corredor ali da Pernambucanas. É das 3 da tarde até às 7 horas da noite. Já no domingo tem o Bloquinho do Nariz Vermelho no corredor da Pernambucanas, das 2 às 4 horas da tarde. E tem uma atração bem legal também, que é uma matinê e concurso de fantasias, que ocorre no corredor da Pernambucanas, das 5 da tarde até às 8 horas da noite. Já na segunda-feira tem oficina de personalização de máscara, é em frente à loja Renner, das 3 da tarde até às 7 da noite. E tem também um concurso de cabelo maluco. Tá aí uma oportunidade para as mamães, para os papais que são bastante criativos. É também em frente à loja da Renner, às 5 horas da tarde. E na terça-feira, a programação, que é gratuita, continua, viu? Todas as informações você confere direto nas redes sociais do Taubaté Shopping. E o tradicional desfile das escolas de samba do Carnaval de Taubaté volta à Avenida do Povo no domingo, dia 15 de fevereiro. As escolas de samba iniciam as apresentações a partir das 9 horas da noite. E antes dos desfiles, no entanto, acontece a entrega da chave da cidade à Corte do Momo, que foi eleita em evento no último sábado, no dia 7 de fevereiro. E olha, as escolas vão seguir a seguinte ordem de apresentação. Primeiro é a Imperatriz do Morro, depois Império Central Mocidade Alegre, Vila das Graças e depois a Escola de Samba Renascer da Vila São José. E a apuração do carnaval vai ser realizada na terça-feira no Centro Cultural. Eu desejo que seja uma festa muito bonita, que todo mundo aproveite bastante com muita alegria. E assim nós encerramos o Boletim Câmara com o resumo da semana. Nós retornamos na quinta-feira, dia 19. Inclusive, haverá a mudança provisória da sessão ordinária de terça para quinta-feira, dia 19, em razão desse feriado do Carnaval. Outras notícias você confere em nosso site, que é o câmarataubaté.sp.gov.br. Eu agradeço a sua companhia, um abraço, um ótimo final de semana e carnaval e até mais!